Olá, esse é o Bora Geral na TVT, que na Grande São Paulo você sintoniza no canal 44.1, sinal digital HD aberto. Estamos aqui para debater temas relevantes sobre a cidade de São Paulo e, de novo, continuando discutindo sobre a questão das endemias. Nós estamos aqui hoje com a Laudiceia Reis. Tudo bem, Laudiceia? Tudo bom, Hélio? Laudiceia, mais conhecida como Laude, que é servidora pública, agente de endemias e secretária de atenção à mulher trabalhadora do Sindicep, Sindicato de Servidores Municipais e Autarquia aqui do município de São Paulo, e conselheira municipal de saúde. Seja bem-vinda ao Bora Geral, Laude. Obrigada, Hélio. Agradecer pela oportunidade aqui de poder falar sobre esse tema. Olha, nesse momento em que a gente ouve falar tanto sobre a dengue, volta à memória a figura do agente de controle de endemias, que ficou conhecido pela população como o mata-mosquito. Mas além de trabalhar no combate aos mosquitos, quais são as outras funções de um agente de controle de endemias, Laude? O nosso trabalho ele é voltado, né, para todas as doenças que são, assim, falando de uma forma mais fácil de entender, transmitidas por algum sinantrópico, algum animal. Então a gente trabalha no controle da dengue, mas a gente também trabalha no controle de escorpiões, a gente trabalha no controle de roedores, né? Então o nosso trabalho não é só na casa do munícipe, a gente visita escola, visita hospital, e a ideia principal é tratar, né, combater tudo aquilo que prevenir doenças que possam ser trazidas por esses animais, né, vamos dizer assim. Durante o período da pandemia que a gente teve, vocês tiveram uma atuação importante. Como é que foi os agentes de endemia durante a Covid? Durante a Covid, o nosso trabalho, a gente esteve muito próximo, né, à população, além de continuar fazendo o trabalho, né, com todos os cuidados que precisavam ser tomados. A gente ajudou na desinfecção de locais públicos, né, na orientação, então a gente esteve muito próximo ali também do trabalho com as UBSs e continuamos fazendo o nosso trabalho, né, de busca ativa dessas endemias. Você está falando muito de contato com a população. O agente de endemias, ele tem uma proximidade grande com a comunidade, né? Sim, né? Nós estamos divididos em mais ou menos hoje, são 28 SUVs, além do DVZ, então nós estamos, né, concentrados em unidades de vigilância em saúde na capital e a gente está sempre trabalhando ali. Geralmente os agentes que trabalham nas SUVs são moradores mesmo do bairro ali onde as SUVs estão concentradas, então a gente tem esse contato direto com a população diário mesmo. E fala pra gente como é que é esse contato com a população, porque aqui, né, no ar-condicionado é uma coisa, agora lá no território, falando, dando instruções, como é que é essa relação do cotidiano? De vez em quando o cachorro sai correndo atrás, as pessoas não querem abrir a porta, como é que é o dia a dia de vocês? A gente tem, na periferia, o nosso acesso à população às vezes é um pouco mais fácil, mesmo assim é um pouco complexo também, né, porque o trabalho da vigilância, esse trabalho que a gente faz, ele é um trabalho que geralmente as pessoas associam a algo muito punitivo, né? Quando na verdade a ideia da vigilância em saúde é educar a população, né? Informar, trazer informação para que a população possa saber como tomar os cuidados. Então a gente, no geral, consegue ser atendido, mas existe às vezes resistência. Em época de eleição, a galera tem a ideia de que a gente está indo lá só porque, porque é o governo que está fazendo campanha, mas na verdade esse nosso trabalho é constante. Então sim, às vezes tem o cachorro, a gente sempre pede para o pessoal prender o cachorro, né? Porque por mais manso que ele seja, é um estranho que está entrando lá no ambiente dele, então pode haver algum problema. Mas a gente encontra também bastante acolhimento da galera, sempre tem alguém para oferecer água, um cafezinho, que entende a importância do nosso trabalho. Às vezes a gente tem mais resistência em bairros que tem casas maiores, onde o pessoal é mais classe média, e às vezes em bairros também que você tem mais alto padrão, né? E pra gente é um problema, porque você tem piscina, a gente já achou muita larva em casa que tem piscina.
Então, muitas vezes tem uma resistência da população, assim, nesses lugares maiores, de deixar a gente entrar. A comunidade, eles já estão um pouco mais acostumados. A gente tem um problema ou outro, às vezes, mas no geral, eles já estão mais acostumados com a nossa presença. Deveria ser o contrário, né? Sim, deveria, né? E é isso. Eu acho que o grande problema hoje que a gente encontra é que a Prefeitura de São Paulo decidiu que ela não ia fazer esse papel de comunicar à população qual que é a importância do nosso serviço, né? A gente tinha muito mais materiais informativos, a gente tinha muito mais condições de dizer qual que é a função do nosso trabalho. E hoje você não tem isso, né? Assim como também outros recursos. Por exemplo, antes nós distribuíamos tela para colocar na caixa d'água dos munícipes, né? Principalmente para o pessoal mais carente. Então, todo esse serviço foi sendo precarizado mesmo, né? Então, é difícil até para a população entender o que a gente faz, porque não tem também esse outro lado que é o da prefeitura, de fazer uma comunicação com a população e explicar qual que é a importância de receber a gente, de abrir as portas, né? Então você está falando que o trabalho, o serviço dos agentes de endemia não era só ir lá na casa, ver as condições, tinha um suporte. Você falou que levavam telas para a caixa d'água. Sim. E que esse serviço não tem mais hoje. Não, hoje você tem falta de material para trabalhar, né? A gente não tem tela para distribuir para a população. E é isso, assim, o nosso número hoje também é muito reduzido. A gente passou por um processo muito complicado durante a pandemia, que foi o desmonte da nossa coordenadoria de vigilância em saúde. Então, a prefeitura decidiu que ela ia fazer uma descentralização, que apesar da gente não ser contrário, a gente entende que do jeito que foi feito, foi mais uma desestruturação da vigilância, né? Porque você pegou equipes, né? E aí falando não da minha função, mas dos colegas que são técnicos, que são autoridades sanitárias. Então você tinha gente que era responsável por fazer serviços de média e alta complexidade, por exemplo, banco de sangue, hemodiálise, né? Vistoria de fiscalização de grandes indústrias, que foram jogados para as regiões meramente por o único critério foi o CEP mesmo, de residência dessas pessoas. Então, você, hoje em São Paulo, por exemplo, tem muito mais insegurança para comer uma pizza à noite, porque a gente não tem mais vistoria noturna, a gente não tem mais segurança para usar os serviços pelos quais a vigilância era responsável para fazer a vistoria, a fiscalização, né, para atestar mesmo a qualidade e a segurança daquilo que estava sendo prestado. Explica para a gente o que é baixa, alta e média complexidade que você falou aí. Resumidamente, assim, no território, né, a vistoria, vamos dizer assim, dos técnicos das autoridades sanitárias, ele vai estar mais concentrado ali nas unidades de saúde, no restaurante do bairro, né, na padaria. Já o médio e alta complexidade tem a ver com serviços que não estão tão presentes nas periferias, que são as grandes indústrias, é a questão do serviço de hemodiálise, né, que o banco de sangue, são coisas que estão concentradas muito mais aqui na região central. Então, são serviços de maior complexidade naquilo que eles fazem e que tinha equipe que, ao longo do processo, né, de vida ali porque a vigilância em saúde, ela é um conhecimento que você vai acumulando ao longo do processo de trabalho. Então, você tem gente que está fazendo isso há muito tempo e essa galera, teoricamente, tem que passar isso para os novos que vão chegando. Então, é um conhecimento que vai sendo construído ao longo do tempo, que a gente chama de expertise, né? E isso foi o que a prefeitura desconsiderou. E no caso dos agentes, a gente tem um agravante que é a questão da falta de contingente mesmo. O último concurso foi em 2008. Para a cidade de São Paulo, 1.900 agentes é um número muito pequeno, né? O prefeito está aí, vou falar mentindo, porque eu acho que não tem outra palavra para dizer, senão mentira, quando ele dá uma informação errada, né? E acredito que ele deliberadamente, porque quando ele diz que aumentou de 2.000 para 12.000 agentes de combate à dengue, ele está mentindo, né? Ele está usando talvez a falta de informação que a população tenha sobre as funções que cada um de nós exerce nesse processo de combate mesmo à dengue, controle das endemias, né? As informações, elas não estão precisas aí no que a prefeitura diz.
Bom, vamos lá. Você falou que esse serviço que vocês prestam é um serviço que tem, primeiro, conhecimento que se adquire ao longo do tempo, mas você tem que ter técnicos específicos para isso. Sim. Por exemplo, eu acompanhei num determinado momento a intervenção da Covisa em uma fábrica do setor farmacêutico que fazia colírio para os olhos. Então, havia ali um processo que foi identificado pelos técnicos da Covisa, que reiteradamente tentou corrigir o problema, mas a empresa não fez e foi interditada. Eu acompanhei essa interdição. Então eram técnicos especializados. Eu me lembro de ter médico entre eles e ter, enfim, pessoas muito capacitadas, gabaritadas para poder fazer um laudo com essa especificidade técnica, né, que é de você fazer uma intervenção numa fábrica. E aí você desmontou esse serviço, jogou as pessoas para próximo das suas casas, como você falou, pelo CEP, e nós não temos mais um serviço com essa expertise que a gente teve há muito tempo em São Paulo, sem contar que está há 16 anos sem concurso público, né, para poder você ter esses técnicos, e nós estamos hoje refém de uma prefeitura que não investe, que não tem nenhuma preocupação com esse serviço para a população, que é a de fiscalização de como é que está sendo feito todos esses processos que a gente está vendo. Então, você está expondo a sociedade, né, a uma série de riscos que a gente não consegue intervir se não tiver uma fiscalização organizada. É isso que você está falando, porque isso é muito sério. Sim, é isso que eu estou falando. Para você ter uma ideia, quando a Covisa foi desmontada, né, com a ação do sindicato, o que a gente conseguiu? Que o Ministério Público do Trabalho se envolvesse nisso, e aí, dentre as coisas que o Ministério cobrou da Prefeitura e que ela tem a obrigação de fazer, é recompor esse quadro de vigilância. Ele foi recomposto em parte porque tinha um concurso vigente, né, para as autarquias, que no caso eram os hospitais, um pessoal que estava mais voltado para assistência. Mas nesse concurso você não tinha a presença de profissionais como veterinários, biólogos e agentes de endemias. Porque a vigilância em saúde, que é aquilo que a gente faz, ela é dividida em três, né? Que seria a vigilância ambiental, a sanitária e a epidemiológica. A sanitária, ela tem mais a ver, vou explicar muito superficialmente, mas a sanitária tem mais a ver com essa questão mesmo de ir lá fazer a vistoria no local, dizer se a comida está guardada numa temperatura adequada, como é que está a qualidade dos serviços que são prestados. A epidemiológica vai ser mais nesse controle mesmo da questão das vacinas, de como as doenças estão sendo transmitidas na região. E a ambiental tem a ver com todo esse controle que a gente faz, né, em relação às questões do meio ambiente mesmo. Então, na vigilância ambiental, a gente tem a presença do veterinário, do médico veterinário e do biólogo, né, além do agente de endemias. Então, esses dois profissionais que não foram recompostos dentro desse quadro, tem essa responsabilidade de cuidar das questões da dengue. Então, a gente não teve uma recomposição adequada para isso. E aí, como você estava falando, dando exemplo da fábrica, é isso. A gente vai ter, dentro do sistema de vigilância, profissionais de várias áreas, então farmacêutico, enfermeiro, nutricionista, então todas essas áreas você vai ter gente trabalhando na vigilância, né? Então é disso que a gente fala, e lembrar que o Brasil ele já erradicou a Aedes aegypti lá em 1955, né? A gente conseguiu erradicar porque tinham medidas de controle justamente por conta de surto de febre amarela, só que depois isso foi sendo deixado de lado, e aí dizer que naquela época não existia o SUS, né? Então hoje, com todo o conhecimento de território que a gente tem, né, com o SUS robusto do jeito que ele é, apesar das dificuldades de financiamento, a gente tem muito mais condições de dar conta disso, né? Só precisava que a administração tivesse interesse mesmo em cuidar da população. Você falou que tem que ter um profissional adequado para acompanhar essas intervenções e treinamento recorrente, né? Porque as coisas ao longo do tempo, vão mudando, né? E, assim, a Covisa, ela tem alguma ligação com a Anvisa? Ou ela é a Anvisa aqui no território para essa ação?
A Covisa ela é quem está responsável aqui no território para poder fazer esse controle, né, para distribuir, para fiscalizar como é que está feito a ação de vigilância. E acho que dentre os municípios do estado de São Paulo, pelo tamanho também de São Paulo, a gente tem um sistema de vigilância mais estruturado dentro do município em que a gente consegue trabalhar o território e as questões de prevenção. Falando ainda sobre combate à dengue, recentemente a imprensa tem noticiado com frequência, e aí agora uma crise que teve com as abelhas nativas do município de São Paulo, aquele carro que passava, que chamava de fumacê, ou chama de fumacê, soltando aquela fumaça para matar o mosquito transmissor da dengue, né? E, se eu não me engano, isso só é possível enquanto ele está voando, né? Esse recurso está sendo muito usado pela prefeitura ou é um recurso que não é adequado, tendo em vista que alguns países da Europa só usam o fumacê como uma última ação, aquela que já não tem mais controle, tem que entrar com as intervenções mais fortes? É isso, né? O serviço do fumacê, ele era um serviço para ser usado nesse último estágio, né? Porque o que a gente fala é preciso fazer uma prevenção adequada. As equipes dos agentes de endemia faziam a aplicação de veneno nas casas com aquela máquina costal, né? Mas, assim, obviamente que o impacto ambiental ele vai existir. O ideal seria que a gente não usasse veneno, né? Não tem como você dizer que uma coisa que é para matar um mosquito vai matar só o mosquito. Ele vai ter um impacto com os outros seres, né, ali daquele ecossistema. Mas hoje em dia você não faz nem mais a maioria das unidades já não usam mais essa aplicação costal, que era lá, a gente ia até a casa, avisava para os moradores que ali aqueles quarteirões ali próximos de onde a gente teve um caso de dengue ia ser feito esse serviço de nebulização, que a gente chama. Então a gente ia lá, avisava, depois no dia de fazer a aplicação, tirava o pessoal de dentro da casa, a pessoa entrava e aplicava no quintal. Esse serviço hoje ele quase não tem sido feito. O que eles estão fazendo mesmo é esse fumacê, que é feito por um carro que vai lá, é como se tivesse um canhãozinho e aí ele vai jogando o veneno, né? Então, assim, a tendência é que a gente mate outros seres também e assim, o veneno, justamente, ele só vai matar o mosquito que estiver voando naquele momento, ele não vai servir para controlar, por exemplo, as larvas, né? Que é esse o serviço que a gente faz. É ir na casa, ver se tem água parada, se tem larva, orientar que além de jogar fora a água, o morador tem que evitar acumular, ou se é alguma coisa, por exemplo, o potinho de água do animal, precisa pelo menos lavar ali com uma buchinha. Então, todo esse serviço que a gente precisa fazer para dar conta, né? Porque o veneno, ele só mata o mosquito, ele não vai fazer o papel de matar a larva. Então, a gente acaba só meio que enxugando gelo quando você trata só dessa coisa de ficar jogando veneno. Você não resolve o problema de fato. E você falou uma coisa importante lá no começo da nossa entrevista sobre a articulação que tem os agentes de endemia com o território, que é muito importante no dia a dia. O que tem tido muita crítica aí à vaporização, aí, ao fumacê, é que não estão sendo avisados as pessoas que vão onde vai passar o carro e os criadores de abelhas nativas, que enfim, quando o fumacê passa, ele mata todas as abelhas também. Não estão sendo avisados, porque se fossem avisados, eles preparariam ali uma forma de não afetar as abelhas. Um dos casos, estamos falando da abelha, como você falou, você afeta todo o ecossistema. Então, tem alguma coisa aí que a prefeitura está fazendo que as pessoas não estão sendo sequer avisadas sobre quando é que o carro vai passar. Então, esse serviço está sendo um serviço feito por outras pessoas, então. Que é isso. Quando você tem uma redução do contingente para fazer o serviço e o aumento de casos, você não vai dar conta de fazer isso. Porque, como eu falei, os agentes, além de fazer o controle da dengue, tem outras atividades que a gente faz. Ainda tem a parte administrativa, que é passar para o sistema todo o trabalho que a gente fez, que está registrado lá no papelzinho, né? Os agentes comunitários de saúde que trabalham na UBS, que eu acho que é quem o prefeito está usando para inflar os números dos agentes de
combate à dengue que ele disse que contratou, eles têm uma outra função, né, no território, que é mais ligado à assistência, que é fazer a ligação do munícipe com a unidade básica de saúde. Eles não têm treinamento para trabalhar com as questões ambientais assim, do mesmo jeito que nós tivemos. Então, tem coisas que eles não vão ter nem noção de como funciona, né? Que é essa prática do mexer com veneno, de entender como é que é feito o bloqueio na região, a nossa forma de fazer o território é diferente da deles, inclusive. Então, a gente não tem gente suficiente para dar conta dessas informações. É por isso que a população é pega de surpresa, porque é muito caso, pouca gente para fazer o serviço, então a gente tem que avisar e já ir fazendo. Então, muitas vezes não dá tempo mesmo de avisar a população. E aí eu acho que, mais uma vez, a Prefeitura e a Secretaria Municipal de Saúde pecam na falta de uma comunicação adequada, mais inclusiva, que chegue à população para que ela tenha ciência daquilo que está sendo feito. A gente, às vezes, tem problemas, quando eu falei que a gente é bem recebido, mas em alguns momentos a população ficou com um pouco de medo, porque às vezes acontece mesmo de gente se passar por um trabalhador da vigilância para entrar nas casas. Então, a gente também sofre com essa falta de comunicação, né, mesmo da Prefeitura com a população. Pela experiência que você tem, como é que você acha que tinha que ser esse serviço para a população de São Paulo? Você falou em mais concurso público, ter mais agentes, ter mais treinamento, mas o que mais que precisa para que a população de São Paulo possa ter um serviço que já teve de qualidade, que foi desarticulado, que ela possa ter de novo? Porque o único problema que São Paulo não tem é falta de recurso, né? Uma prefeitura que tem o terceiro maior orçamento do Brasil, a gente só perde para o governo federal, para o estado de São Paulo, e depois vem o município de São Paulo. Láudio, o que você acha que a gente tem que fazer para poder prestar esse serviço com mais qualidade na experiência que você tem? A Prefeitura, além do concurso público, né, que a gente sabe que é uma coisa a médio e longo prazo, ela precisa usar o que ela tem de recurso. Então, ela precisa fortalecer a assistência social. A gente tem bairros em São Paulo que o saneamento básico não chegou. Lá na Zona Sul, tem lá para o lado do Jardim Veracruz, tem rua que o encanamento de água do pessoal é gato, né? São aqueles canos que estão para fora. Então, a gente tem as subprefeituras que não dão mais conta de fazer a zeladoria. A gente não tem um programa, algo voltado para dar conta das enchentes que a gente tem. A gente não tem, por exemplo, a gente tem muito terreno vazio, né, abandonado, muita casa e muito terreno baldio abandonado que vira foco de entulho, de lixo, e que também vira criador. Então, a prefeitura precisava investir, né, principalmente nos setores em que ela desestruturou, né, investir no trabalho o trabalho interligado entre a Secretaria de Saúde, a subprefeitura e todos os outros setores que trabalham diretamente com essa questão, porque não é só virar, né, as pessoas precisam ter condições de moradia, precisa ter saneamento básico, você precisa que os terrenos sejam limpos, que haja uma zeladoria de verdade na cidade, para que a gente consiga combater isso, né, porque senão fica difícil, assim. Só a vigilância não vai dar conta de fazer esse serviço se a gente não tiver os outros setores da prefeitura envolvidos também. Eu queria que você desse um recado para a população de São Paulo, você que é uma agente comprometida com o serviço público, uma servidora comprometida com o serviço público de qualidade. O que é que o município tem que fazer nesse momento agora que a gente está passando de alta de casos de dengue? Qual é o papel também do munícipe, né? Que a gente até agora falou daquilo que o Estado tem que fazer, agora o munícipe também tem que tomar ações que são importantes. Queria que você mandasse um recado para eles. É dizer que recebam o agente que chega na sua casa, né? Claro, precisa verificar se ele está com crachá, uniforme, mas é importante deixar o pessoal entrar, porque às vezes a gente, na correria do dia a dia, não percebe os locais que são pontos de risco para você ter criadouro, mas o agente já está treinado para isso. Então, muitas vezes a pessoa acha que não tem nada e quando a gente entra lá, a gente acha a larva. Então, é importante receber esse profissional, é importante não acumular água, tá sempre
sempre de olho no quintal, né, para evitar usar repelente. E eu acho que assim a gente consegue superar esse momento, né, que a gente está passando. Então, nós já vencemos a dengue em um momento no país e é possível, né? O SUS tem tamanho para isso, tem condições de fazer isso. Basta a vontade, né, dos governantes e também a população entender a importância desse trabalho. Então, recebam os agentes na sua casa, né? Eu sei que às vezes é incômodo, alguém estranho, mas a gente está ali para promover e prevenir doenças para vocês mesmos. Então, acho que é isso. Obrigado, Laudiceia Reis, servidora pública, que tem prestado um serviço importantíssimo para a cidade de São Paulo. Esperamos que a gente, como já passamos por períodos difíceis, que os próximos sejam períodos bem melhores, com uma política pública de qualidade, com servidores, com mais servidores, né? Porque nós estamos com um problema de apresentar esse serviço por falta de servidores. Nós precisamos de mais servidores para que a política pública, na sua plenitude, seja colocada a serviço da população. Então, parabéns pelo trabalho, parabéns por essa luta incansável em defesa do SUS, né? E também dos trabalhadores das endemias que fazem um serviço importantíssimo para a nossa cidade. A gente que agradece por poder falar um pouco do nosso trabalho, né, e mostrar que é isso, assim, tem como fazer, tem como cuidar da população, só precisa de vontade, né, e a gente está aqui fazendo a defesa do serviço público, porque a gente entende que sem o serviço público a gente não consegue garantir, sem servidor público a gente não consegue garantir a defesa da política pública, né, não há nada que me impeça de dizer o que há de errado dentro do serviço público, porque enquanto servidor eu tenho essa liberdade e eu não posso ser constrangida por isso e nem assediada. Então, quando a gente fala da vigilância, ele é um serviço que é responsabilidade do Estado, não pode ser feito por um terceiro, né? Então, a gente precisa que a Prefeitura recomponha esse quadro para que a gente consiga continuar garantindo a saúde da população. Obrigado.